Hello, pessoa! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. E hoje você vai aprender como falar sobre experiências em inglês. Experiências. Aproveita, já deixa o seu like aqui. Se você já tiver alguma dúvida, manda nos comentários. E, é claro, se você ainda não me segue, me siga, me ajuda a chegar nos 1.000 inscritos, pelo amor de Deus. Mas, sem mais delongas, vou compartilhar aqui a tela para a gente colocar a mão na massa. Já pega o seu caderno, sua caneta, seu lápis, seu bloco de notas, o que você gostar de usar para escrever, que é muito importante, uma das melhores formas de você aprender é anotando, revisitando, repassando a língua que você anotou, e, é claro, ensinando outras pessoas, como eu estou fazendo com você agora. Então, falando de experiences, hoje, seguindo a nossa maratona, digamos assim, de descomplicando a gramática. Já vimos como falar da rotina, como falar de ações que estão acontecendo no momento da fala, já vimos como falar de ações futuras, de hábitos passados. Hoje, exclusivamente falando de experiences. E como já vimos nos outros vídeos, e já falei para vocês antes, não tem problema ver esse vídeo em ordem diferente em relação aos outros. Não vai mudar muita coisa para você. Pode ver antes, pode ver depois. Siga aí a sua necessidade. E como toda estrutura de frases, né, afirmativas em inglês, a gente vai ter sempre quem fizer tá careca de saber, ou o que age, se você me acompanha aqui, né, já viu os outros vídeos, a ação, e quem ou o que sofre a ação ou apenas o resto da frase ou complemento. E quando a gente fala sobre diferentes tipos de situações, a gente está falando de diferentes formas de comunicar essa ação. Então, é aqui na ação que a gente vai mudar. A forma como essa ação ela é descrita é o que vai mudar o significado do que está sendo dito. Então, hoje vamos ver como comunicar experiência a partir aqui dessa ação. Então, vamos lá que é muito simples. Você vai escrever esse verbo, né, essa ação, da seguinte forma. Primeiro, a gente vai precisar do auxiliar, que é o have ou has. Já falo para você a diferença de usar um ou o outro. Mas o verbo, como é que eu vou chamar? Vou botar para vocês verbo, verbage ou irregular asteriscos. Calma que você vai entender o que está acontecendo. Essa ação vai ser descrita dessa forma que está aqui. Have ou has, verbage, ou se o verbo for irregular, aí você vai usar a forma irregular dele. Eu já te adianto que entre have ou has, quem vai dizer é justamente quem ou que age. Então, se esse quem ou que age for um it, ai, que bonito, com it, ou um he, um ele, ou uma she, uma ela, ou seja, Amanda, Pedro, o gato, a TV, quando quem age representar algum desses três pronomes, it, he ou she, você usa has. O resto da galera, você vai usar o have, ou seja, para you, para I, para we, que somos nós, para they, eles ou elas. Amanda e Paulo, Amanda and Paulo, que é um they, então usa have também. Então, has, para se for it, he ou she, quem age nessa ação. Have, para todo o resto. Isso aqui é fixo, vai ter que ter na frase. E depois vai vir o verbage, que a gente aprendeu quando a gente estava falando de ações que são concluídas no passado. A gente viu que ações que são concluídas no passado, a gente usa apenas verbage para comunicar essa ação. Aqui não, aqui é o have ou has, mais esse verbage. E assim como quando a gente viu o passado, né, de ações concluídas no passado, a gente viu que também tinha a opção de não necessariamente ser verbage, mas ser irregular. A gente viu, por exemplo,
que, deixa eu ver, write, que é escrever. Deixa eu escrever assim, que fica melhor de entender. Então, write não existe para passado de write, writed. Tá errado. Passado de write é wrote. O passado de, deixa eu ver, go. Não existe goed. Isso aqui não existe. O passado é went. Então, essa coluninha daqui, do irregular, a gente tem também quando a gente está falando, né, de passados com ações concluídas no passado. A diferença é que, quando a gente viu essa aula de ações concluídas no passado, eu falei sobre essa lista. Se você não viu essa aula ainda, não tem problema nenhum, que você vai entender agora. Existem duas formas diferentes de passado para verbo. Então, quando a gente estiver falando de experiência, a gente vai usar o verbo no passado sim, mas é o passado particípio. E você não precisa nem saber o nome dele. Você só precisa saber que ele corresponde a verbiage, se o verbo for regular, e aí é tal qual em ações concluídas no passado. É verbiage e pronto, fechou lá. Só que com have ou has antes, né? Mas se ele for irregular, o que você precisa saber é que ele vai corresponder à terceira coluna, ou seja, a segunda forma de passado dos verbos. Então, wrote vira written e went é gone. E aí eu recomendo, e eu vou até, inclusive, compartilhar a tela para fazer essa pesquisa e mostrar para você. Deixa eu compartilhar aqui. Você pode simplesmente chegar no Google e pesquisar list of irregular verbs. Lista de verbos irregulares. Se você quiser a minha lista, você pode me mandar uma mensagem lá no Insta, @HeyTeacherGabs. Eu passo esse documento para você. Então, você vai aqui clicar em qualquer lista dessa aqui, vai estar a maneira, pode ser uma imagem dessa, nananã. A de Cambridge, super recomendo, que é Cambridge, né? Pá. E aí, nessa lista, você vai ver que tem a coluna da esquerda, como aqui, a coluna do meio e a terceira coluna. E aí, o que acontece? A coluna da esquerda é o verbo, tá vendo? Quando a gente fala de rotina, que é quem faz, verb. Ai, acho que eu não estava nem mostrando. Pera. Tirar assim que vai estar mostrando com certeza. Pronto. Então, assim como a gente fala na rotina, né? Aqui é só verbo. I become, I begin, beleza. Esse aqui, ó, a coluna 2 seria do past simple, porque a gente não precisa saber o nome, mas é para os verbos quando a gente quer falar de uma ação que foi concluída no passado. E quando a gente quiser falar de experiências, é essa coluna aqui. Tem uma outra situação que a gente vai ver mais na frente que também usa essa coluna. Mas, por enquanto, só precisa saber que essa terceira coluna dos verbos irregulares é a coluna correspondente à forma que esse verbo vai precisar estar quando a gente estiver falando de ações, de experiências. Sorry. Oh, meu Deus, eu esqueci que perde agora esse quadro, eu não aprendi ainda como é que grava, mas eu escrevo para você aqui rapidinho de novo. Então, experiences, revisando, quem ou o que age, mais a ação, mais quem ou o que sofre a ação ou o resto, complemento, enfim. Sendo que essa ação foi o que eu acabei de descrever para vocês. A gente vai usar have ou has para he, she ou it, mais verbiage, verbo com ed, she has worked, I have worked, they have played, we have cried, she has danced. Ou, se for verbo irregular, asteriscos, né? Terceira coluna. Só isso. Vamos ver alguns exemplos? Então, eu posso falar, por exemplo, que eu já ensinei aula. I have taught English classes. She has gone to Japan. You have learned with me.
Então, o que é que a gente tem aqui? Um pouquinho para cá. Have ou has, mais o verbo com ed, se for regular, que é o caso aqui do learn, e se não for, verbo na terceira coluna, o verbo principal da frase, o verbo que comunica aquela ação. E aí você pode perguntar, mas teacher, qual que é a diferença de eu falar, por exemplo, I have studied English, ou seja, a estrutura para a experiência, né? E I studied English. Porque o que acontece, pessoal? Muitas vezes eu falo para vocês que essa aqui é legal a gente traduzir, vai ajudar se a gente traduzir. Mas outras situações não ajuda, na verdade, atrapalha. Esse é um dos casos. Porque o que acontece? Se a gente traduz I have studied ao pé da letra, seria eu tenho estudado inglês. E aparentemente faz a gente achar que funciona. Mas lá na frente, isso aqui vai bugar quando a gente estiver falando de uma outra ação, de uma outra situação, na verdade, que não é experiências. Porque em termos de literal, é literalmente isso. Eu tenho estudado inglês. E até que serve para falar também, né? Porque é uma experiência. Mas a realidade é que a melhor tradução para I have studied English é também eu estudei inglês. A melhor tradução, digamos assim, de ideia. Porque esse tempo verbal, dessa forma como é feita, a gente não tem em português. Tá, teacher, então qual que é a diferença? Qual que tá certa? I have studied English ou I studied English? As duas. A única pessoa que pode dizer qual das duas a gente deve usar é você. Porque só você sabe o que você quer comunicar. Se você quer focar no quando, já que quando a gente está falando de. Lembra que eu falei para vocês que a gente usa verbiage lá na aula de verbos, lá na aula de ações concluídas no passado, a gente usa verbiage, como está aqui, para ações concluídas no passado. Então, se o seu foco for falar no quando que aquilo foi concluído no passado, você usa essa estrutura aqui, a história da English. Mas se o seu foco for na experiência, se o seu foco for no o que e não no quando, você vai usar I have studied English. Quer ver um ótimo exemplo para fazer toda a diferença? Contexto. Contexto faz toda a diferença. Quando a gente fala aqui de frases soltas, tá tudo certo. Mas o contexto que vai dizer qual usar. Então, você está numa festa, e aí, não, você está assim, numa roda de amigos. E aí alguém chega e fala, pô, Gabi, ontem a gente se encontrou em tal lugar, a gente achou que você vinha, por que que você não veio? Aí você pega e fala, ah, não, I had, eu tive, I had English class. Tive aula de inglês. Por isso que eu não vim, eu tinha esse compromisso, né? Então, I had English class. Só usei o verbo, seria com ed, mas como não existe haved, o have é irregular, então I had English class. Mas se fosse a mesma situação, só que daí chega um gringo na mesa, e esse gringo começa a falar inglês, aí você arrasa no inglês com esse gringo, aí você pega e fala. Aí os seus amigos vão ficar, nossa, Gabi, de onde é que vem esse inglês aí? Aí ela fala, ah, pô, I had English classes. Eu tive aulas de inglês. Que é nada mais, nada menos do que essa estrutura que a gente viu aqui. Have ou has, como é I, a gente usou have. E o verbo principal na terceira coluna, que por acaso o have, ele é justamente have, had, had nas duas colunas. Então, precisa decorar uma outra forma diferente, não. E tá certo assim, tá? Have had. O primeiro have não traduz, ele tá auxiliando a falar que isso aqui é experiência. E o segundo é, de fato, o verbo principal. Ou seja, eu tive, né, aulas de inglês. Eu fiz aulas de inglês. Tive aulas de inglês. Nesse contexto onde o foco era a experiência. Para você que está aprendendo agora, realmente no começo fica um pouco solto, é normal. O que é que você vai fazer? Você vai começar a prestar muita atenção quando você estiver assistindo coisinhas em inglês. Para você começar, quando você estiver consumindo esses assuntos em inglês. São essas coisas que vão te ajudar a você,
aquela experiência, aquela ação concluída no passado. Então, comece a prestar bastante atenção quando você estiver assistindo, que você vai ver como as coisas vão começar a se encaixar. E se você gostou dessa aula, deixa o seu like, deixa o seu gostei. Me segue lá no Instagram, Hey Teacher Gabs. Me segue aqui também, né? Se inscreve aqui no meu canal. Se ficou qualquer dúvida, deixa o seu comentário e a gente se vê na próxima aula. Bye!